Hoje eu quero falar com você sobre um tema que traz muito conflito, que traz muita dúvida. Eu quero começar com a pergunta: Exu faz o mal? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e muita gente nos faz também. Lá no terreiro, muita gente nos procura e nos pergunta isso. Olha, eu já ouvi falar tanta coisa de Exu que eu tenho até medo de me envolver na Umbanda por causa disso. Exu faz o mal. E, aliás, tem gente que procura o terreiro de Umbanda, que vai lá na consulta de Exu para pedir para fazer mal para outras pessoas. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando sobre essa questão, se Exu faz o mal, se Exu não faz, se não faz o mal. E é muito comum também as pessoas, às vezes, nos procurarem, falando assim, olha, eu já fui em um terreiro e me disseram que eu tenho um trabalho feito pelo Exu tal, pelo Exu Tranca-Rua, pela Pombagira Padilha, enfim, eu tenho um trabalho feito pelo Exu tal. E eu queria conversar sobre esse tema com você hoje. É verdade isso? Exu faz o mal? Eu queria que você acompanhasse tudo isso que eu vou falar aqui, porque aí você vai acompanhar um raciocínio e vai conseguir chegar à conclusão. Porque, olha só, vamos começar dizendo o seguinte: se Exu faz o mal, como é que nós, que trabalhamos na Umbanda, podemos trabalhar com um tipo de espírito desse e ainda chamá-lo de guia? Não é uma coisa estranha a gente chamar de guia alguém que faz o mal? Alguém que vai nos guiar para quê, então? Então, se ele se dispõe a fazer maldade para os outros, se ele se dispõe, que tipo de religião seria a Umbanda? Então, gente, para a gente começar a explicar, é preciso que a gente entenda a diferença que tem entre Exu e as energias que eles controlam, as energias com as quais eles lidam. E para falar dessa energia, eu queria fazer uma analogia com outros tipos de energia, você vai entender facilmente tudo o que eu tenho a dizer. Você vai ver como que fica fácil entender se Exu faz o mal ou não. Eu comparo as energias com as quais Exu lida com outras energias que tem na natureza, como, por exemplo, algumas que a gente conhece, o calor, a eletricidade. A eletricidade está na natureza também. E a eletricidade, ela acontece ali de uma forma natural, mas ela pode ser estudada, ela pode ser manipulada, ela pode ser controlada. Quando tem um raio lá, por exemplo, acontecendo, o que está acontecendo ali? É uma descarga elétrica de uma nuvem para outra, ou da nuvem para a Terra. No princípio, quando a gente não sabia o que era o raio, a gente tinha medo do raio, porque a gente justamente não sabia controlar essa força. Só que, com o tempo, o homem estudou aquilo, estudou aquele fenômeno e desenvolveu aparelhos que não apenas podem direcionar o raio para onde ele quer, né? Por isso tem para-raio, como também ele aprendeu, nós, os homens, nós aprendemos a dominar essa força. Nós aprendemos a dominar a eletricidade. Então, hoje em dia, a mesma eletricidade que risca o céu lá e que faz aquele raio, aquele clarão, aquela mesma eletricidade, ela pode ser usada para alimentar as cidades, para iluminar as cidades, para iluminar as mesas de cirurgia nos hospitais, para fazer as fábricas funcionarem, para tudo que você usa dentro de casa, para você estar nos assistindo agora. Ela pode ser utilizada de uma forma hiperpositiva. Mas, se ela pode ser usada de uma forma hiperpositiva, também pode ser usada de forma contrária. Foi com a eletricidade que o homem criou também as cadeiras elétricas. Aqueles aviões que jogaram as bombas sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, eles também utilizavam eletricidade nos seus controles ali para eles poderem voar. Então, a eletricidade em si, ela não é nem positiva e nem negativa. O que vai definir se ela fará bem ou fará mal é o quê? É como a gente vai utilizar. É a aplicação que a gente der àquela força, àquela energia. Mas não é só a eletricidade que existe na natureza e que pode ser manipulada com propósitos positivos ou com propósitos negativos. Tem muitas outras forças, tem muitas outras energias que podem ser manipuladas de forma positiva ou de forma negativa. Algumas dessas forças a nossa ciência conhece muito bem, forças que atuam sobre a natureza, que atuam sobre nós mesmos, como por exemplo o calor. O calor também é uma força, também é uma energia. Então, além da eletricidade, tem o calor, tem diversos outros tipos de energia que a ciência hoje já conhece e que podem ser manipuladas, podem ser controladas, estão aí na natureza. Podem ser usadas de forma positiva ou negativa. O calor também, né? O calor ele pode assar o seu pão ali no forninho, ou então ele pode torrar alguém em um forno. Então, essas forças da natureza podem ser usadas de uma forma positiva ou de uma forma
negativa. Depende de como a gente use. Mas há forças que ainda são desconhecidas da ciência. Essas que eu falei, a eletricidade e o calor, elas são conhecidas, mas tem forças que são desconhecidas, que a ciência ainda não conhece. E existem forças, como essas que são desconhecidas, que são regidas, que são controladas pela força dos nossos orixás. Porque, afinal de contas, o que é o orixá? O orixá é uma irradiação divina que atua sobre a natureza. Se atua sobre a natureza, ele atua controlando forças da natureza. Existe uma força, por exemplo, que ainda é desconhecida da ciência e que está presente em tudo aquilo que começa, tudo aquilo que se inicia. Olha, só fazendo um parênteses para as pessoas que entendem de física, eu não estou falando aqui da energia cinética, energia potencial, não, tá? Fechando parênteses. Então, existe uma força, uma energia que está presente em tudo que se inicia. É aquela energia que é necessária para começar qualquer coisa. Ela está presente, por exemplo, naquela primeira centelhinha de qualquer fogo. Ela está presente, por exemplo, no início de qualquer mudança que haja na natureza, está presente no início da vida humana, está presente no início de qualquer movimento que qualquer um de nós faça, no primeiro passo de qualquer caminhada, no primeiro contato que a gente tenha com alguma pessoa, nas nossas primeiras palavras. Enfim, é uma energia que está presente em tudo que se inicia. É uma energia que dá dinamismo, que é a partir dela que tudo acontece. Isso é uma força que está na natureza. É uma força que existe, ainda desconhecida da ciência, mas, como qualquer outra força da natureza, assim como a eletricidade, essa força em si, ela não é positiva nem negativa, depende da aplicação que nós lhe dermos, e ela pode ser estudada, ela pode ser manipulada, ela pode ser controlada. Quando essa força ela é aplicada de uma forma positiva, é uma força dinâmica, o que ela traz para a gente? Ela traz movimento, ela ajuda a gente a sair da inércia em alguma coisa, ela vai modificar as coisas para dar para essas coisas um sentido positivo. Mas se essa mesma energia, essa mesma força for usada de uma forma negativa, o que ela vai fazer? Vai fazer o contrário, vai causar estagnação em alguma coisa, e aí pode ser no campo financeiro, no campo profissional, campo amoroso, enfim, qualquer coisa. Vai causar inércia, vai modificar as coisas para um sentido negativo. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Que existe uma força na natureza, que é uma força dinâmica, que é uma força necessária para começar qualquer coisa que há na natureza. E esta força, ela pode ser aplicada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Como eu falei agora há pouco, todas as forças da natureza, elas são comandadas, são regidas, são atuadas pelos nossos orixás. E a essa força que dá dinamismo e movimento a tudo é uma força controlada pelo orixá Exu. Exu é aquele que comanda o dinamismo, a força inicial, aquilo que vai trazer movimento para tudo, aquilo que vai tirar da inércia qualquer coisa. É aquilo que vai dar um novo caminho, que vai dar um novo sentido a qualquer coisa. É por isso que se diz que Exu está no começo de tudo, né? Que Exu está no princípio de tudo, que sem Exu não se faz nada, que Exu é sempre o primeiro. Por quê? Porque a força que Exu controla está ali no início. Quem é que vai começar uma caminhada sem dar o primeiro passo? Ali no primeiro passo está Exu. Quem é que vai começar um relacionamento sem ter o primeiro olhar com aquela pessoa? Ali naquele primeiro olhar está Exu. É uma força que está no princípio de tudo. E como eu disse inicialmente, essa força, assim como qualquer outra da natureza, como a eletricidade, por exemplo, ela pode ser estudada, ela pode ser manipulada, ela pode ser controlada. Na Umbanda, tem espíritos que são bem experimentados e que conhecem bastante sobre como manipular essa força. Esses espíritos, quem são? São justamente os falangeiros do orixá Exu. Ou seja, são aqueles que nós chamamos no nosso terreiro de Exu e de Pombagira. Não é o orixá Exu. O orixá Exu, é bom que se diga, é uma outra coisa. O orixá Exu é aquela vibração divina que controla essa força dinâmica, a força do início, a força do movimento, do começo de qualquer coisa. E os nossos Exus e Pombagiras que trabalham com a gente lá no terreiro, eles são falangeiros, são trabalhadores que trabalham, que atuam com essas forças, manipulando justamente essas forças. Então, é por isso que os nossos Exus de Umbanda, já que eles conseguem manipular esse tipo de força dinâmica com tanta sabedoria, com tanta maestria, é por isso que muitas vezes eles conseguem ajudar a gente a iniciar alguma coisa. É essa energia com a qual eles trabalham, é essa força que eles sabem manipular muito bem. Então, muitas vezes, eles conseguem ajudar a gente a dar o primeiro passo
em algum rumo, a sair da inércia, a coisa está parada, a gente pede ajuda para eles e eles conseguem ajudar a gente a dar um novo rumo, a dar um novo passo no caminho financeiro, profissional, relacionamento, enfim, qualquer coisa na nossa vida. A força com a qual eles trabalham, que eles sabem lidar muito bem, é a força de tirar da inércia, é a força de dar dinamismo, de dar movimento. Mas, apesar deles serem os especialistas, deles saberem manipular essas forças muito bem, eles não são os únicos, infelizmente, que podem aprender a fazer isso. Assim como não são somente os engenheiros eletricistas que podem aprender a manipular a força elétrica. Os engenheiros eletricistas, eles estudam aquilo, eles vão a fundo, eles conhecem tudo sobre como lidar com a eletricidade. Mas tem gente que é curioso, tem gente que é curiosa, melhor dizendo, tem gente que é curiosa, tem gente que estudou um pouquinho ou observou alguém fazendo alguma coisa de eletricidade e dali já acha, eu também sei manipular essa força, também sei controlar a eletricidade, posso até vender os meus serviços. E aí, no caso da eletricidade, por exemplo, esses curiosos, né, que acham que entendem de tudo, que são interesseiros, querem ganhar o dinheiro com o seu conhecimento o pouco conhecimento que eles têm, mas que eles acham que é muito, eles vendem seus serviços inescrupulosamente. E, de repente, podem se oferecer para você aí para fazer o projeto elétrico da sua casa. Né? Quanta gente a gente vê aí? Se a gente abrir a internet, a gente vai ver, de repente, uma série de propagandas aí de gente que não está habilitada para aquilo, mas que acha que sabe e que está vendendo seus serviços. E aí, se a gente perguntar ainda para uma pessoa dessa, mas e aí, o projeto elétrico da minha casa vai ter garantia? O projeto vai dar certo? Vai ficar tudo funcionando direitinho? Claro, não se preocupe, vai ter até assinatura de um engenheiro. Mas o engenheiro não é ele. O que eles vão fazer para eles darem credibilidade àquele projeto que ele está vendendo para você, o projeto elétrico da sua casa? Eles vão falsificar a assinatura de alguém. Vão botar o carimbo lá de algum engenheiro que eles inventaram ou que vão copiar de alguém. Por quê? Porque eles não são engenheiros. Eles vão arrumar um jeito de falsificar aquela assinatura para dar credibilidade ao serviço dele. Depois, se der errado, se pegar fogo na casa, aí não adianta nem procurar, que eles não vão reparar o serviço, não vão consertar. A garantia sou eu. Então, no mundo espiritual, minha gente, acontece de forma muito semelhante. Os espíritos habilitados, ou seja, preparados para mexerem com esse tipo de força que dá dinamismo, com esse tipo de força que movimenta as coisas, são os nossos Exus e Pombagiras. Eles se prepararam para isso. Eles sabem mexer com essas energias da melhor forma possível. Mas tem espíritos que, apesar de não serem Exus, apesar de não serem as nossas queridas Pombagiras, e, portanto, não estarem devidamente capacitados para atuar com essa força que dá dinamismo a tudo, eles também se acham capacitados. Simplesmente porque eles aprenderam de alguma maneira. A força está aí na natureza. Se a gente observar, a gente consegue aprender, a gente consegue controlar, e ainda mais se a gente for um espírito desencarnado. É mais fácil ainda de aprender a manipular esse tipo de força. Então eles se acham capacitados. Não, eu também sei fazer e eu quero vender meu serviço. E eles vendem o serviço dele, assim como aquele profissional inabilitado lá da eletricidade, que acha que sabe tudo. Então, esses espíritos, até como aquele profissional inabilitado da eletricidade, eles, para ganharem mais confiança nos seus serviços, eles também roubam a assinatura, falsificam a assinatura. E aí, o que eles fazem? Para eles ganharem a confiança do seu cliente, eles se dizem Exus e Pombagiras. Estão falsificando a assinatura. Eles usam o nome de algum Exu, o nome de alguma Pombagira, fala, eu sou o fulano, eu sou o Exu Tranca-Ruas, eu sou a Pombagira Maria Padilha, eu sou o Exu Tiriri, eu sou o Exu Caveira, eu sou gabaritado para fazer o trabalho que você quiser, eu sei manipular essa força, eu sei conseguir atingir os objetivos que os Exus de verdade sabem. Mas eu não sei tanto, mas eu finjo que sei. Eu sei atingir esses objetivos que você está querendo. Só que entre os Exus reais e esses que se dizem Exus, que não são gabaritados e que querem vender seus serviços, tem duas diferenças principais, duas diferenças grandes. A primeira é que eles não têm o conhecimento completo do domínio dessa força. Então, alguma coisa vai dar ruim lá na frente. Alguma coisa vai dar problema. Os Exus sabem manipular perfeitamente essa energia. Esses não sabem. Eles acham que sabem, ou às vezes até têm consciência que não sabem tudo, mas querem vender o seu serviço a troco de alguma coisa.
E aí eles pedem, me dá isso, me dá aquilo que eu vou fazer, vou acontecer. Então a primeira diferença entre eles e os Exus de verdade é essa. Eles não têm o conhecimento completo do domínio dessa força. Então alguma coisa ruim, alguma coisa vai pegar fogo lá na frente. E a segunda diferença, eles não têm a moral que os Exus verdadeiros têm. Por isso eles se vendem. Por isso eles cobram, olha, me dá isso, me dá aquilo, que eu vou fazer o que você está querendo. E aí eles acabam fazendo determinados trabalhos que os nossos Exus não fariam. Porque os nossos Exus, eles são os conhecedores daquela força. E pelo nível de moral que eles têm, eles não aceitam fazer algo que possa prejudicar outra pessoa, que possa ferir o livre-arbítrio de outra pessoa. Eles têm a consciência plena das consequências daquelas energias quando são utilizadas de uma forma negativa. E eles, os nossos Exus e Pombagiras, são espíritos com um nível de consciência maior que o nosso. Se nós não faríamos algumas coisas assim, você imagina eles. Mas aqueles que se auto-intitulam Exus porque roubaram a assinatura do Exu, aceitam fazer qualquer tipo de serviço que envolva a manipulação dessas forças aí. Independente se forem serviços que tenham propósitos positivos ou negativos. Sim, não é só para coisa ruim que eles trabalham, não. Eles também trabalham para coisa positiva se alguém pagar. Se alguém fizer aquilo que ele está pedindo, der aquilo que ele está pedindo, ele vai usar o pouco conhecimento que ele tem daquela força dinâmica para ajudar aquela pessoa a conseguir. Ou seja, se vendem. De quem que eu estou falando quando eu falo desses espíritos que fingem ser Exu, que fingem ser Pombagira? Eu estou falando dos quiumbas. E são eles que, se dizendo Tranca-Rua, se dizendo Maria Padilha, eles dizem que fazem e acontecem, que vão fazer algo contra aquela pessoa que você não gosta, é só você pagar. E aí, quando uma pessoa que recebeu um feitiço desse, que recebeu uma carga negativa dessa, procura um terreiro sério para desmanchar aquele trabalho, minha gente, é possível sim que pela clarividência, pela intuição, ou pelo que o guia que está ali dando consulta para a pessoa perceba, veja que aquele trabalho foi feito utilizando a força de Exu, ou seja, um trabalho feito com Exu, entre aspas, e que o nome daquele que realizou o trabalho é Tranca-Rua ou Maria Padilha. Por quê? Por que dá essa impressão para quem está ali para desmanchar aquele trabalho? Porque a assinatura foi roubada. Porque aquele projeto daquele sistema de eletricidade recebeu a assinatura de um engenheiro falso. Então, quando você pega o projeto para ler, você vai ler aquela assinatura. E aí parece que o trabalho foi feito pelo Tranca-Rua, parece que o trabalho foi feito pela Maria Padilha, mas não foram os verdadeiros Tranca-Rua, a verdadeira Maria Padilha que fez aquele trabalho. Foi alguém que manipulou aquelas energias que eles manipulam, que roubou sua assinatura e se fez passar por eles. Ramatiz, sobre esse tema, eu acho muito interessante a forma como ele diz. Ele compara esse tipo de trabalho com o automóvel. Imagina um carro que pertença a um motorista que tem carteira de habilitação e que de repente o carro é roubado e é utilizado em um crime, é utilizado em alguma coisa ruim ou que causa um acidente terrível. E aí, quando vai se verificar quem é o dono daquilo que causou o mal, o dono daquele carro, aí dá-se conta que o dono é o fulano que é habilitado. Mas o fulano que é habilitado nem participou daquilo. Aquilo foi uma coisa roubada, foi uma coisa que foi feita em nome de quem era o verdadeiro dono. Mas, apesar disso, tem muita gente que ainda acredita que Exu e Pombagira faça mal. Quando, na verdade, os nossos verdadeiros Exus e Pombagiras, minha gente, guardem isso, nunca se esqueçam, para sempre. Os nossos verdadeiros Exus e Pombagiras, eles são cumpridores da lei. São Exus de lei e não foras da lei. Os quiumbas são foras da lei. Os quiumbas roubam a aparência do Exu, fingem ser ele, roubam o seu nome, fazem coisas terríveis no nome do verdadeiro Exu, em nome da verdadeira Pombagira, porque aprenderam a manipular aquela energia e vão usá-la ou para o bem ou para o mal, de acordo com os pedidos que fizerem e com o que pagarem para ele. Os nossos Exus não. Os nossos Exus são mestres em manipular aquela energia. Mas eles têm uma consciência, uma moral muito maior que a nossa, então eles usam aquilo que eles sabem para nos ajudar a dar dinamismo em alguma coisa que está estagnada na nossa vida, a resolver um problema que está parado, enfim, a fazer com que a coisa na nossa vida se movimente para um sentido positivo.
Mas quem não conhece isso e que acha que os Exus e as pombagiras fazem o mal, continua indo ao nosso terreiro ou a qualquer terreiro de Umbanda para pedir favor para o Exu nesse sentido. Eu quero prejudicar alguém, eu quero fazer um trabalho contra fulano, eu quero fazer uma amarração, ou seja, violar o livre-arbítrio do outro que não quer ficar comigo, eu quero fazer uma amarração para fulano. No terreiro de Umbanda de verdade, quando uma pessoa dessa vai pedir isso para Exu, Exu vai falar: minha filha, meu filho, aqui no nosso terreiro nós não fazemos isso. Aí essa pessoa o que faz? Ela sai daquele terreiro irritada, frustrada, porque ali não tem Exu nenhum, é o que ela pensa, e vai procurar algum lugar onde o Exu, entre aspas, diga: me paga que eu faço tudo. Ali pode ser que não tenha um Exu, aliás, pode ser não, ali não tem um Exu, ali tem um Quiumba, se fingindo de Exu, disposto a fazer qualquer coisa em troca de retribuição. Os nossos Exus, eles não fazem o trabalho para prejudicar ninguém, manipulando essas forças que eles conhecem tão bem. Pelo contrário, eles desfazem o que os outros fazem em seu nome. É por isso, minha gente, que os nossos Exus e pombagiras acabam sendo os guias mais incompreendidos da nossa Umbanda, pela quantidade de quiumba que tem por aí, de pessoas que acreditam naqueles quiumbas, às vezes pessoas que têm muito tempo até de terreiro e que acabam sendo enredadas na conversa do quiumba, acabam sendo convencidas de que ali tem um Exu. Às vezes o quiumba não se finge só de Exu, não. Às vezes se finge de preto velho, se finge de caboclo, causa coisas terríveis. Então as pessoas às vezes acabam enredadas, enganadas, convencidas de que ali tem um guia de luz. Mas, como dizia até Jesus, reconhece a árvore pelos frutos. Se é uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Então as pessoas que acreditam estar lidando com um Exu de lei, não um fora da lei, acreditam estar lidando com um Exu de lei, pedem coisas deste tipo e eles resolvem fazer, eles atendem, ali a gente não tem um Exu de lei. Ali a gente tem um fora da lei, e que não é Exu, é um quiumba. Essa questão de o que é certo, o que é errado, até onde vai o limite do que é o bom e do que é o ruim, é fácil da gente entender. É fácil da gente entender se aquele Exu, o que ele está propondo para a gente, aquele Exu entre aspas, se o que ele está propondo para a gente é algo positivo ou negativo acerca do seu trabalho. É só a gente ver se com aquilo a gente vai estar fazendo por alguém ou com alguém alguma coisa que a gente gostaria que fizesse com a gente. Se tudo que aquele Exu fizer para alguém for algo que você faria para você, que você gostaria que fizesse para você, aí você pode contar, ali tem um Exu de lei. Agora, se aquele Exu se propõe a fazer algo para outras pessoas que você não gostaria que fizessem com você, desconfia, ali não tem um Exu de lei, ali tem um fora da lei. Então é por esse motivo, minha gente, que os nossos Exus são muito confundidos. Eles são muito mal interpretados. É por isso que dia a dia sempre tem gente batendo na nossa porta, perguntando se Exu faz o mal, porque ouviu tanta coisa por aí e já viu também, às vezes, as pessoas até morrerem por conta de um trabalho feito e que foi feito pelo tranca-rua. Gente, coitado do seu tranca-rua. Seu tranca-rua está ali para desmanchar o que fazem no nome dele. Roubaram o projeto, botaram ali a assinatura falsa do tranca-rua e ele está ali para tentar resolver, consertar um erro que não foi dele. Então, essa confusão que as pessoas fazem com relação aos Exus, isso tem que acabar. E um dos objetivos dessa nossa conversa aqui hoje é justamente isso, a gente desmistificar aquilo que tanta gente pensa por aí sobre os nossos Exus, que eles são capazes de fazer coisas terríveis. E é por isso, inclusive, que tem muita gente que não gosta nem de procurar Umbanda, por tanta coisa que já ouviu falar sobre os Exus. Eu espero que com essa nossa conversa a gente tenha esclarecido para você sobre o que é o Exu realmente e sobre como é a atuação de um quiumba, que é uma coisa terrível. E não se enganem, o quiumba ele envolve, ele convence, ele usa de argumentos que você jura que ali tem um Exu, mas reconhece-se a árvore pelos frutos. Eu espero que a gente tenha conseguido orientar você de alguma forma e que você, a partir de agora, passe a ver os nossos Exus e as nossas pombagiras com um outro olhar, como aqueles que estão ali para nos ajudar, movimentando forças da natureza de uma forma sempre positiva, com o conhecimento que eles têm sobre aquilo. Que Deus abençoe você agora e sempre. Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.